queria agradecer o convite, é uma satisfação estar aqui e é uma honra dividir aqui a mesa com o Zé Mauro. Quem deveria estar aqui, na verdade, é o Eloy Fernandes, diretor-geral da Unip, mas ele está no exterior, então eu vou tentar aqui passar um pouco a nossa visão do que o título do painel, mais focado na rentabilidade, no retorno financeiro sobre os empreendimentos do pré-sal. Primeiro, só para contextualizar, falar um pouquinho da Unip, quem nós somos, né? A Unip é uma instituição que foi criada muito à luz das instituições do Mar do Norte. Nós não temos empresas associadas à Unip, a única exceção é a Petrobras, a FINEP é associada da Unip, mas enfim, uma das primeiras coisas que a ANP fez quando foi criada, em 1997, com a lei, ela começou a funcionar de fato em 98, foi fazer um estudo sobre experiências internacionais do ponto de vista da estruturação de instituições com foco no desenvolvimento da cadeia local, né? E o objetivo era aumentar a geração de emprego e renda nos países a partir dos investimentos em petróleo, né? Então, esse foi o processo que hoje é farto na literatura. O João se referiu ao modelo norueguês, né, de grande sucesso, e realmente foi. Então, foram países que souberam aproveitar as reservas de petróleo em benefício da criação de geração de emprego e renda e conhecimento locais. Então, a Unip é um espelho dessas instituições. Nós congregamos o setor público e o setor privado. O Ministério da Indústria e Comércio é associado à Unip, a ANP, a própria FINEP tem assento no Conselho, é associada à Unip, a Firjan, assim como outras 6 federações de indústria de outros estados, Fiesp, FIENG, a Federação do Rio Grande do Sul, entre outras, a Agência Nacional do Petróleo, associada à Unip, as associações de classe, né, a BIMAC, a BINE, de eletroeletrônicos, e federações de indústria, enfim. Todos aqueles que têm algum interesse no tema petróleo fazem parte da Unip, e com interesses ou no fornecimento de bens e serviços, ou então na exploração de jazidas de petróleo e gás. Eles então são associados, e ali a gente procura discutir temas relevantes de interesse da indústria, com foco sempre na maximização de conteúdo local em bases competitivas. E aí é que vem toda a estruturação de projetos, porque fornecimento em bases competitivas no Brasil ainda é uma coisa que é um objetivo que a gente está trabalhando diuturnamente, né, para atingir. Tem N variáveis aí, quer seja custo de capital, quer seja carga tributária, ausência de infraestrutura, ausência de mão de obra qualificada, enfim, é enorme a pauta. Mas nós todos, de maneira colaborativa, temos trabalhado no sentido de ter o máximo possível ser comprado aqui no Brasil. Eu vou fazer aqui, talvez colocar em outras palavras, mas vou fazer coro com o que disse o João aqui, o Denegre, na apresentação dele. Para a gente, minha opinião particular, a tecnologia é o caminho, é o futuro, é aí que a gente deveria apostar. A questão do foco que ele enfatizou aqui é absolutamente relevante. Temos que dar foco, a gente não dá para abraçar o mundo, né, enfim. Mas eu vou tentar então fazer um paralelo com o tema do painel, que é sobre a ótica do retorno financeiro, né? E aí, do ponto de vista da Unip, a gente está olhando a cadeia de suprimentos, né, e também os interesses dos investidores, né? A gente pode talvez dividir aí em 3 grandes grupos aí de interesses, né? Primeiro tem as operadoras, as concessionárias, né? O que é que significa retorno financeiro para as concessionárias? E aí, mais uma vez, a gente se depara com o tema da tecnologia. Retorno para as concessionárias, em grande medida, vai depender fundamentalmente da redução de custos, especialmente quando a gente fala do pré-sal. O João também abordou esse aspecto. As reservas estão aí a 300 quilômetros da costa, são poços e campos de desenvolvimento caro, a logística é cara, complicada, tem uma questão específica em relação ao aproveitamento do gás,
o que é que se pode fazer com o gás. Eu queria abrir um parênteses aqui, fazer um pano de fundo sobre isso, né? Nós temos então um óleo que é caro de produzir, e não podemos esquecer quando a gente vai falar de volta aqui no tema da retorno financeiro do pré-sal, a gente não pode esquecer que a gente não está dissociado do mundo, tá certo? E aí vem uma questão relevante que apareceu nos últimos anos, que é o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, de desenvolvimento de óleo, de reservas de óleo não convencional, né? Os Estados Unidos, não sei se vocês acompanham aqui os números, mas a produção de óleo de petróleo nos Estados Unidos aumentou em 10% no último ano. Você faz se você calcula maio de 2013 sobre maio de 2012, aumentou 10% a produção americana de petróleo. Então, é uma variável que a gente vai ter que acompanhar, evidentemente. Aí alguns dizem que é uma saída razoavelmente grande dos Estados Unidos do mercado internacional com o comprador tem um efeito sobre o preço, é possível que sim, mas outros argumentam que a China entra aí também como um grande comprador do mercado internacional, que pode trazer uma certa estabilidade de preço. De qualquer maneira, o preço hoje no spot está por volta de $107, acho que fechou ontem. Tem um certo pico por conta aí da questão da guerra lá e tudo, mas se você olha os contratos futuros, os contratos para 2020 já estão abaixo de $80. Então, o contrato futuro de óleo está abaixo de $80 para 2020. Então, essa é uma variável que a gente tem que monitorar, evidentemente, e especialmente do ponto de vista de retorno financeiro, em especial para as operadoras, né? Então, novas tecnologias é o caminho, quer seja por conta da corrosão, ou a questão de postos direcionais, entre outros, né? Novos sistemas de produção, novas modalidades de produção, a visão de futuro que se tenha, que se possa ter em relação ao que pode ser no futuro um campo de petróleo offshore, ou seja, o quanto de sistemas que estão hoje flutuando numa plataforma podem ser automatizados e levados para o fundo do mar, e barateando assim o custo total da operação. Quanto que isso é possível e quanto longe ou perto disso nós estamos. Ou seja, tem muita pesquisa sendo feita nessa linha de automação crescente da operação de produção. Eu já mencionei também o uso mais dar um uso mais efetivo ao gás que é produzido, né? Bom, do ponto de vista dos fornecedores, né, de bens e serviços, de novo, aparece a inovação como a questão crucial, fundamental. Eu acho que cada vez vai ser mais difícil o Brasil competir em nichos de mercado de tecnologias dominadas, né? Então, nós temos um problema de formação de preço. O Brasil tem um problema de formação de preço estrutural, né? E a inovação é que pode fazer realmente a diferença. E aqui, de novo, lembrando que o João, eu vou concordar com o que ele disse, o elemento que pode fazer com que o país dê esse salto, que ele se referiu, né? Mas do ponto de vista das empresas, também o que pode vir a trazer, do meu ponto de vista, o retorno financeiro que o pré-sal pode entregar para a sociedade, para as empresas, enfim. Na inovação, porque na hora que existe a inovação, na hora que uma empresa consegue botar um produto no mercado inovador, ou um processo inovador, a questão de preço ela passa a ser, não é que não seja relevante, mas menos relevante do que em mercados como o próprio João falou, de válvulas e coisas desse tipo. Indo agora para os estudos, que é o tema aqui do painel também pede para mencionar estudos que estão sendo feitos, do ponto de vista de garantir melhor retorno financeiro para as empresas ou para o setor. Há diversos estudos em andamento. Eu posso citar o estudo próprio da Unip de 2010, que aparece de forma relevante essa característica da importância da inovação, do desenvolvimento tecnológico.
Esse estudo está disponível na internet. Nós fizemos uma análise, por exemplo, de uma plataforma de petróleo, e a gente chegou à conclusão de que por volta de 40% dos equipamentos eram importados, e eles representavam quase metade do valor de uma plataforma de produção. Então existe um espaço enorme de crescimento para desenvolvimento de tecnologias que ainda não são fornecidas localmente. Existem estudos do Instituto Brasileiro de Petróleo, mais recente, que procuram dar foco, ou seja, procuram buscar ou responder a pergunta quais são os focos, aonde é que deveriam ser colocados os esforços e os recursos no desenvolvimento das competências locais, né? Quais são esses segmentos, alguns chamam de portadores de futuro, né? Passado o ciclo de investimento da Petrobras, que é fantástico, como o Brasil se posiciona no futuro no mercado de petróleo, ou seja, em que segmentos a gente deveria apostar as nossas fichas, né? Existem estudos, outros que a gente faz em parceria com a própria FINEP, um projeto chamado Platec, de plataformas tecnológicas. Nós dissecamos barcos de apoio e FPSOs e plataformas, e ali a gente está tentando identificar equipamentos que são importados, mas que a indústria nacional está quase... o gap tecnológico não é tão grande, e a indústria nacional pode, com um pouco de esforço de pesquisa, pode vir a fornecer esses itens, e a gente tem uma carteira aí de quase 1000 projetos potenciais, que agora inclusive foram objeto de uma consulta pública no setor de nave peças lá da FINEP, e vários desses projetos então agora estão pegando lá os recursos para fazer, junto com as universidades e os centros de pesquisa, o desenvolvimento dessas tecnologias, né? Existem os estudos do PROMIMP. O PROMIMP tem N estudos, tem um site que eu sei que está sendo reformulado, mas existem estudos destacaria dois aqui, de benchmark, né, que procuram avaliar quanto o comportamento e a produtividade da indústria nacional vis-à-vis os seus pares no mercado internacional, né? E, por fim, não menos importante, talvez aí o retorno não seja exatamente financeiro, mas um retorno mais econômico, do ponto de vista mais geral, inclusive do ponto de vista social, né, o retorno para o Estado, né? E aí tem algumas questões que são questões recorrentes e debatidas pelo setor, por exemplo, a velocidade de produção, né? Qual deveria ser a velocidade de produção mais adequada das reservas? Quer dizer, vamos monetizar essas reservas no curto prazo, ou essas reservas, enfim, essa é toda uma discussão e não tem resposta clara, mas a idade da pedra terminou, não foi por falta de pedra. Então, assim, novas tecnologias, a pressão ambiental que existe sobre o setor, né? Para a indústria, e aí de novo o João também abordou esse ponto, a questão de ter a Petrobras como cliente único, né? Eu acho que a Petrobras tem um papel fundamental de indutora de todo esse processo de desenvolvimento, mas é preciso que a indústria brasileira, também a nossa visão, ganhe escala fornecendo para outras empresas e inclusive para empreendimentos fora do país. Alguém falou aqui Angola, enfim, e até para o mercado regional também, enfim. Então essas eram as contribuições que eu queria trazer, Nassif, e mais uma vez queria agradecer pelo convite. Muito obrigado. Bom, nós que agradecemos. Como que o PROMIMP, a Petrobras tem feito, quais as margens suportadas aí de custo maior, ou de que maneira é feita essa análise de custo para definir o que pode ter ou não similar nacional? A conta e a avaliação eu vou deixar por conta do Paulo Alonso explicar, porque ele é o nosso capitão do PROMIMP aí, enfim, mas as avaliações de similaridade, elas são feitas com base
nas análises das instituições de classe, né? A BMAC, por exemplo, faz as análises de similaridade de bens de capital. Algumas federações de indústrias fazem também esse tipo de análise. Então é possível fazer esse cruzamento e identificar, né, dentro desse processo, por exemplo, que a gente tem no Platec, a gente consegue claramente identificar aquilo que já é fornecido localmente, né? O desafio é passar a fornecer o que vem sendo importado e que a gente tem capacidade para produzir e dar esse salto tecnológico, né? E tem um delta aí que são aquelas situações onde a gente entende que ou porque a defasagem tecnológica é muito grande, ou por questões de escala, enfim, esse é o espaço que a gente tenta atuar para a formação de parcerias e joint ventures com empresas estrangeiras para captação de know-how e tecnologia, que também foi mencionado aqui pelo João na abertura. Tenho uma pergunta para o Zé Mauro. Zé Mauro, a questão, quando se pega a cadeia produtiva, que é as empresas que já fornecem para a Petrobras e as que não fornecem, essas que não fornecem, em geral, quais são os outros setores afins e quais as áreas de tecnologia sensível que vocês chegaram a identificar que permitisse spin-off ou permitisse desdobramentos aí para outros setores de ponta? Uma informação importante nesse aspecto é que no estudo dos impactos das parcerias da Petrobras com as universidades e institutos de pesquisa, o que nós observamos foi o seguinte: como resultado dos processos desenvolvidos, das tecnologias desenvolvidas, como eu falei, cerca de 580 tecnologias e processos foram desenvolvidos nos últimos anos para as universidades, pelos pesquisadores, para a Petrobras, surgiram 48 empresas de base tecnológica, só como resultado desses estudos. Então, isso é uma coisa, um resultado importante, porque nas próprias universidades surgiram empresas dedicadas à, digamos, fabricação de produtos e sistemas na área de petróleo. Empresas pequenas ainda, empresas startups, né? Mas foram 48, só como resultado desses convênios realizados entre a Petrobras e as universidades. Eu não tenho aqui a relação dessas empresas, mas se são de base tecnológica, são empresas que produzem produtos sofisticados e produtos necessários à indústria do petróleo, e cuja relação das empresas se encontra no livro que eu lhe passei. Bom, está aberto para as questões, é só levantar a mão. Apesar de a nossa instituição, que é a mais antiga do Brasil em técnica em química, a gente já fornece mão de obra para a Petrobras há muito tempo. A gente é um dos principais fornecedores de mão de obra para a Petrobras aqui no Rio de Janeiro. Se você vai no CEMPS, o que tem de ex-aluno da nossa instituição lá é uma enormidade, né? A gente quase que domina os concursos para técnicos. E, no entanto, esse investimento é muito recente nos institutos. Eu queria que você falasse, se você tem uma visão, né, que você falou basicamente das universidades, né, não colocou os institutos, né, e a gente sempre viu isso como uma lacuna, porque a gente fornecia mão de obra e nunca era lembrado em termos de financiamento. E, não sei se você tem conhecimento, mas o financiamento que existe atual ainda é bastante incipiente, eu diria, e problemático até, né? Eu tenho pesquisadores como eu que desistiram depois de 6 meses por causa da burocracia e da dificuldade de movimentar a verba. Então eu queria colocar essa questão. Nesse livro, que não é o meu, o livro da professora Lenita e da Fernanda Denegri, estão citados esses problemas todos. Há uma reclamação enorme da burocracia na aprovação dos projetos. Cita-se, por exemplo, que os projetos têm que passar pela Agência Nacional do Petróleo e demora às vezes 1 ano para a ANP aprovar o projeto, ou seja, quase que defasa entre a formulação inicial e depois a aprovação, vamos dizer, depois a formulação final, né? Então você tem razão, isso aí é uma coisa presente no Brasil, né? O Brasil tem essa fama, tá certo, da burocracia, quantidade enorme de leis, de normas, tá certo, de documentos e tal. Isso aí se reflete também nessa área de contratação de pesquisas de petróleo. Então, o que eu posso te dizer é isso, eu confirmo a sua observação, né, de que a burocracia atrapalha muito, e no livro tem um relato das dificuldades encontradas pelos pesquisadores
para conseguirem, finalmente, terem a assinatura final do contrato, né, para desenvolver as suas pesquisas. Eu receio de que isso aí comece a dificultar um pouco mais daqui para frente, porque a Petrobras selecionou 50 centros para desenvolver as pesquisas daqueles 50 temas estratégicos. Se ela escolheu esses 50 centros, é possível que a concentração de recursos se dê agora um pouco mais nesses centros escolhidos do que nos demais, em relação aos demais centros. Tá? O senhor mencionou 50 temas estratégicos, né? E colocou ali na tela, acho que os principais, né? Eu não vi nenhuma menção a nenhum aspecto que seja do tratamento com a sociedade civil organizada. Isso é uma coisa que impressiona muito, porque, quer dizer, eu cheguei a participar de algum evento promovido pela Petrobras e com muita ênfase, muito destaque ao fórum de entendimento com os prejudicados aí da Baía de Guanabara, né? Isso era ligado a uma diretoria e parecia que tinha uma certa força, né? Pergunto então, não há nenhuma visão estratégica, de importância estratégica a questão do tratamento com a sociedade civil organizada, com os representantes de prejudicados pela atividade petrolífera? Você está falando, tá? Então, quer dizer, as petroleiras hoje estão sob fogo cerrado, no mundo inteiro, não é isso? Elas estão sob pressão, é claro, porque um desastre na área do petróleo é terrível para a sociedade. Vimos lá o Valdez, no Alasca, né? E agora no Golfo do México, tá? Então, realmente é terrível isso aí. Então, as petroleiras estão sob pressão, então, na verdade, tomando os cuidados, você nota que há um aumento, tá certo, da preocupação na antecipação de possíveis desastres e resultados ruins. Você nota isso. E quando você pega os 50 temas estratégicos, que envolve não só exploração e produção, mas também refino de petróleo, né? Gás, abastecimento, todas as áreas, várias áreas que a Petrobras, 50 áreas que a Petrobras trata. Entre esses, há vários temas na área de ecologia e de meio ambiente. Tá? Agora, no aspecto que você está se referindo, de contato com a sociedade organizada, eu, infelizmente, não tenho condições de responder, tá certo? Talvez alguém da Petrobras, na área específica, tivesse condições de responder para você. Eu não tenho condições. Mas agora com esse novo leilão de petróleo, quer dizer, existe com a operação de plataformas pela Petrobras e um modelo bem diferente dos anteriores, existe a possibilidade de se conseguir exigir que essas empresas estrangeiras agora invistam em uma tecnologia mais, não nacional, né, mas mais aberta, e se isso é possível, está sendo pensada essa política de pegar essas empresas que agora vão financiar, né, a retirada, né, do petróleo pré-sal para o desenvolvimento de tecnologia nacional? A regulação tem um dispositivo que, nos contratos de concessão, e me parece que a partilha preservou, que o concessionário ele é obrigado a investir 1% do faturamento bruto do campo em pesquisa e desenvolvimento no país, né? Então esse processo eu acho que vai levar fatalmente ao desenvolvimento de tecnologias aqui no país em parceria com empresas nacionais. A questão que me parece que é mais importante foi a que o João mencionou, que é como é que a gente retém esse conhecimento, né? Essa que eu acho que deveria ser uma das preocupações maiores. Por exemplo, tem no próprio site da Brasilianas, tem uma experiência de uma empresa de Sergipe. Eu não sei se a Eliane do Sebrae vai falar isso no painel seguinte, mas é a Sigma Rho, que desenvolveu um elastômero, né, que é superior a qualquer outra coisa que se conhece no setor de qualquer, enfim, superior das Halliburton, das Schlumberger, enfim. E é esse tipo de processo que a gente precisa ter ampliado, certo? Essa empresa, então, ela inovou.
E aí a questão de preço que eu me referi, ela fica menos importante. Agora, a questão a Halliburton vai comprar ela, o grupo estrangeiro vai comprar essa empresa daqui a um mês. Então, os mecanismos de desenvolvimento tecnológico, através das operadoras, né, quer seja Petrobras, quer seja, eles existem, estão avançando, em cooperação com universidades, centro de pesquisa, mas o que eu acho que a gente precisa avançar mais é na estratégia. Né, enfim, como é que a gente amplifica esse processo e retém o conhecimento e o know-how aqui no país. A pergunta para o Bruno, você falou aí que a Unip e as várias associadas discutem vários temas bastante relevantes para ajudar a exploração e a produção do petróleo. Eu queria saber se você podia falar um pouco mais sobre dois específicos, um que é a formação de recursos humanos, basicamente em nível superior, né, já que a gente tem aí um exemplo do PROMIP, que é um excelente programa, mas voltado muito mais para o ensino fundamental e ensino médio. E quando a gente fala de tecnologia, principalmente da tecnologia para o desenvolvimento de campos de petróleo, a gente está falando de coisas que passam obrigatoriamente pela graduação ou pela pós-graduação. E a outra é sobre o custo Brasil, né, de uma maneira geral, tanto carga tributária quanto infraestrutura e o que mais tiver aí, porque a gente vê as empresas estrangeiras que têm montado fábricas no Brasil, seja para aumentar o atendimento, aumentar o conteúdo local solicitado pela ANP, ou que já tinham unidade fabris aqui antes de se ter essa exigência, mas que acabam optando por trazer, por comprar equipamentos das unidades fabris no exterior, porque quando se compara o preço para se fabricar aqui e fabricar no Brasil, acaba que a matriz, né, ou a filial do exterior, ela consegue um preço mais competitivo e as empresas aqui não estão só para fazer, para alavancar a indústria nacional, estão aqui para ganhar dinheiro. Né? Então, queria que você falasse um pouco. Uma das iniciativas é o treinamento de recursos humanos e talvez o Paulo fale no próximo bloco, mas já foram treinadas no Brasil dezenas de milhares de pessoas, né, que podem agora ter uma possibilidade no setor de petróleo. O que nós, ONIP, fizemos, já tem tempo isso, quando nós vimos o desenvolvimento em águas profundas e o volume de investimentos da Petrobras aumentando, nós dimensionamos, nós fizemos um estudo na época, isso está disponível também no site da UNIP, nós fizemos um estudo mapeando os perfis profissionais que iam ser demandados e tentamos quantificar e mandamos isso, distribuindo isso para todas as universidades federais do país, né, para que elas pudessem estabelecer algum tipo de programa ou se preparassem para oferecer vagas ou cursos para aqueles perfis. Né. Sobre o custo Brasil, vou falar duas iniciativas, né, que a gente fez. E que, quando digo a gente, não é a Unip, é nós com o conjunto de associados que eu mencionei. Né. Uma de respeito ao regime fiscal, né, carga tributária. Então, hoje, não sei se todos conhecem, mas existe um regime tributário importante, que é o REPETRO, que dá a possibilidade de desoneração de tributos sobre os bens e equipamentos que formam uma plataforma ou sobre a plataforma como um todo. Nós, num projeto coordenado por nós no PROMIP, naquela época, aliás, pela atual presidente Graça Foster, eu era o laranja, eu era o cara que ia para as reuniões com a Receita Federal, mas a gente conseguiu equalizar um pedaço, havia uma distorção grande naquela época, o bem importado ele poderia ser trazido para o país via drawback, e portanto isento de todos os impostos,
enquanto que o bem nacional era tributado por impostos federais e estaduais, dependendo da natureza da operação. Com aquele projeto do PROMIP, a gente conseguiu que fosse permitido pela Receita Federal que os estaleiros e os EPCistas passassem a utilizar o regime de entreposto aduaneiro. Isso fez com que a compra local, a compra doméstica, também passasse a ser desonerada de tributo. Então, esse é um exemplo. Outro exemplo foi a estruturação dos FDICs, né? Na época, isso tem muitos anos, nós contratamos o Carlos Tadeu, ele foi diretor do Banco Central, e ali a gente começou a estruturar o que depois o mercado foi ampliado em vários bancos, que são investimentos, financiamentos com lastro em contratos firmes, né? Então, o que a gente tentou fazer na época foi separar o risco de performance do contrato do risco de pagamento. Ou seja, se tem um contrato com a Petrobras, é um contrato de risco zero do ponto de vista de pagamento. A Petrobras não vai deixar de te pagar. O que restava era o risco de performance, da empresa não conseguir performar o contrato no tempo do contrato. E aí a gente fez com o IRB uma apólice de seguro padrão, e a gente conseguiu então separar, isolar esses dois riscos e jogar para baixo o custo de captação de capital, e depois outros bancos fizeram vários FDICs e tiveram outras iniciativas em cima disso. Então, só para dar dois exemplos de dois trabalhos assim, em cima de custo do Brasil. Bom, eu agradeço muito as duas exposições aí que estão completando esse ciclo de informações. Vamos partir para a próxima rodada. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.